sujeitos passivos da ação e dos assistentes. Artigo 6º. A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artigo 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo. Parágrafo 1º. Se não houver benefício direto do ato lesivo, ou se for ele indeterminado ou desconhecido, a ação será proposta somente contra as outras pessoas indicadas neste artigo. Parágrafo 2º. No caso de que trata o inciso 2, item B do artigo 4º, quando o valor real do bem for inferior ao da avaliação, citar-se-ão como réus, além das pessoas públicas ou privadas e entidades referidas no artigo 1º, apenas os responsáveis pela avaliação inexata e os beneficiários da mesma. Parágrafo 3º. As pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido ou poderá atuar ao lado do autor desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. Parágrafo 4º. O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover a responsabilidade civil ou criminal dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores. Parágrafo 5º. É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular. Do processo. Artigo 7º. A ação obedecerá ao procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, observadas as seguintes normas modificativas. Inciso 1. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: a linha A, além da citação dos réus, a intimação do representante do Ministério Público. A linha B, a requisição às entidades indicadas na petição inicial dos documentos que tiverem sido referidos pelo autor. Artigo 1º, parágrafo 6º, bem como a de outros que se afigurem necessários ao esclarecimento dos fatos, ficando prazos de 15 a 30 dias para o atendimento. Parágrafo 1º. O representante do Ministério Público providenciará para que as requisições a que se refere o inciso anterior sejam atendidas dentro dos prazos fixados pelo juiz. Parágrafo 2º. Se os documentos e informações não puderem ser oferecidos nos prazos assinalados, o juiz poderá autorizar prorrogação dos mesmos, por prazo razoável. Inciso 2º. Quando o autor preferir a citação dos beneficiários, far-se-á por edital, com prazo de 30 dias, afixado na sede do juízo e publicado 3 vezes no Jornal Oficial do Distrito Federal, ou da capital do Estado ou território em que seja ajuizada a ação. A publicação será gratuita e deverá iniciar-se no máximo 3 dias após a entrega, na repartição competente, sob protocolo de uma via autenticada do mandado. Inciso 3. Qualquer pessoa beneficiada ou responsável pelo ato impugnado, cuja existência ou identidade se torne conhecida no curso do processo e antes de proferida a sentença final de primeira instância, deverá ser citada para a integração do contraditório, sendo-lhe restituído o prazo para contestação e produção de provas, salvo quanto a beneficiário,
se a citação se houver feito na forma do inciso anterior. Inciso 4. O prazo de contestação é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20, a requerimento do interessado, se particularmente difícil a produção de prova documental e será comum a todos os interessados, correndo da entrega em cartório do mandado cumprido, ou, quando for o caso, do decurso do prazo assinado em edital. Inciso 5. Caso não requerida até o despacho saneador a produção de prova testemunhal ou pericial, o juiz ordenará vista às partes por 10 dias para alegações, sendo-lhe os autos conclusos para sentença, 48 horas após a expiração desse prazo. Havendo requerimento de prova, o processo tomará o rito ordinário. Inciso 6. A sentença, quando não prolatada em audiência de instrução e julgamento, deverá ser proferida dentro de 15 dias do recebimento dos autos pelo juiz. Parágrafo único. O proferimento da sentença, além do prazo estabelecido, privará o juiz da inclusão em lista de merecimento para promoção durante 2 anos e acarretará a perda para efeito de promoção por antiguidade de tantos dias quantos forem os do retardamento, salvo motivo justo, declinado nos autos e comprovado perante o órgão disciplinar competente. Artigo 8º. Ficará sujeito à pena de desobediência, salvo motivo justo devidamente comprovado, a autoridade, o administrador ou o dirigente que deixar de fornecer, no prazo fixado no artigo 1º, parágrafo 5, ou naquele que tiver sido estipulado pelo juiz. Artigo 7º, inciso 1, letra B. Informações e certidão ou fotocópia de documento necessários à instrução da causa. Parágrafo único. O prazo contar-se-á do dia em que entregue sob recibo o requerimento do interessado ou o ofício de requisição, artigo 1º, parágrafo 5 e artigo 7º, inciso 1, letra B. Artigo 9. Se o autor desistir da ação ou der motiva a absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no artigo 7º, inciso 2, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro de 90 dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação. Artigo 10. As partes só pagarão custas e preparo a final. Artigo 11. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem culpa. Artigo 12. A sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento ao autor das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos honorários do advogado. Artigo 13. A sentença que, apreciando o fundamento do direito do pedido, julgar a lide manifestadamente temerária, condenará o autor ao pagamento do décuplo das custas. Artigo 14. Se o valor da lesão ficar provado no curso da causa, será indicado na sentença. Se depender de avaliação ou perícia, será apurado na execução. Parágrafo 1º. Quando a lesão resultar da falta ou isenção de qualquer pagamento, a condenação imporá o pagamento devido com acréscimo de juros de mora e multa legal ou contratual, se houver. Parágrafo 2º. Quando a lesão resultar da execução fraudulenta, simulada ou irreal de contratos,
a condenação versará sobre a reposição do débito com juros de mora. Parágrafo 3º. Quando o réu condenado perceber dos cofres públicos, a execução far-se-á por desconto em folha, até o integral ressarcimento do dano causado, se assim mais convier ao interesse público. Parágrafo 4º. A parte condenada a restituir bens ou valores ficará sujeita a sequestro e penhora, desde a prolação da sentença condenatória. Artigo 15. Se no curso da ação ficar provada a infringência da lei penal ou a prática de falta disciplinar, a que a lei comine a pena de demissão ou a de rescisão de contrato de trabalho, o juiz ex officio determinará a remessa de cópia autenticada das peças necessárias às autoridades e ou aos administradores a quem competir aplicar a sanção. Artigo 16. Caso decorridos 60 dias da publicação da sentença condenatória de segunda instância, sem que o autor ou terceiro promova a respectiva execução, o representante do Ministério Público a promoverá nos 30 dias seguintes, sob pena de falta grave. Artigo 17. É sempre permitida às pessoas ou entidades referidas no artigo 1º, ainda que hajam contestado a ação, promover em qualquer tempo e no que as beneficiar a execução da sentença contra os demais réus. Artigo 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova. Neste caso, qualquer cidadão poderá intentar contra a ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Artigo 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal da que julgar a ação procedente, caberá apelação, com efeito suspensivo. Parágrafo 1º. Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. Parágrafo 2º. Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, poderá recorrer qualquer cidadão e também o Ministério Público. Disposições gerais. Artigo 20. Para os fins desta lei, consideram-se entidades autárquicas, alínea A, o serviço estatal descentralizado, com personalidade jurídica, custeado mediante orçamento próprio, independente do orçamento geral. Alínea B, as pessoas jurídicas especialmente instituídas por lei para a execução de serviços de interesse público ou social, custeados por tributos de qualquer natureza ou por outros recursos oriundos do Tesouro Público. A linha C. As entidades de direito público ou privado a que a lei tiver atribuído competência para receber e aplicar contribuições para fiscais. Artigo 21. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 anos. Artigo 22. Aplicam-se à ação popular as regras do Código de Processo Civil, naquilo em que contrariem os dispositivos desta lei, nem a natureza específica da ação.